O fato é que quando nós olhamos carteiras de investimentos, as empresas seguradoras elas têm uma porção interessante na maioria da carteira dos investidores, porque o modo com que essas empresas conseguem captar dinheiro e rentabilizá-lo é muito vantajoso para o acionista, porque a gente tem aumento no valor da cotação, a gente tem distribuição de dividendos, e a gente tem baixa volatilidade e um bom preço de aquisição. Então isso faz com que o investidor exposto a esse segmento crie uma carteira mais protetiva, que é até uma das filosofias do Luiz Barsi, né, e seus companheiros ali da AGF+. Só que a gente tem as três principais da Bolsa de Valores, que é a Caixa Seguridade, BB Seguridade e a Porto Seguro. Apesar de elas serem empresas seguradoras, eu as considero como os braços diferentes dos ramos. Por quê? A BB Seguridade está muito forte na parte do agronegócio. A Caixa Seguridade já está muito forte no habitacional. E a gente vê a Porto Seguro, empresa no qual a gente vai falar hoje, que ela tem um ramo bastante diversificado. Ela trabalha com braços diferentes. E eu a considero como o nosso seguro do dia a dia, assim, mais palpável para quem não entende muito dessa área das seguradoras. A gente vai discutir justamente isso. Tanto falar sobre os seus resultados, como entender como essa empresa trabalha, como ela ganha dinheiro e o que vem acontecendo com os seus resultados, se ela realmente é uma empresa bastante rentável, se ela tem classificação pelos analistas de compra, venda, manutenção. Então vamos ficar por dentro de tudo, inclusive sobre carteira previdenciária e dividendos, né? Espero que você se sinta mais confiante depois de assistir este vídeo e criar a sua própria tese de investimento. Vai te trazer um investidor muito mais confiante e de sucesso, tá? Então a uma notícia que a gente tem é que a Porto Seguro vai além de dividendos, bem descontada para 2025, e é isso que a gente vai dar uma analisada. Antes disso, a Porto Seguro, como eu disse, ela trabalha com verticais diferentes, é assim que eles dizem, né? Essas verticais vão da Porto Seguros clássica, a Porto Seguro Braço, ou a vertical só de saúde, a Porto Seguro Bank e a Porto Seguro Serviços. Enquanto a Porto Seguro trabalha com seguros automobilísticos, bicicletas, celular, residenciais, empresas, transportes, seguros de vida, viagem, agronegócios, responsabilidade civil, já o braço de saúde vem com a parte empresarial, seguro odontológico, saúde ocupacional, né? A parte já bancária de serviços financeiros, que a Porto vem criando também com cartão de créditos, financiamentos, créditos pessoais, e já a parte da Porto Serviços vem aí com serviços de mobilidade urbana para ajudar a nossa, né? Com guincho, chaveiro, serviços de bateria, tem a própria também da residência, acontecer alguma coisa ruim. Então, um jeito de se destacar um pouco, diferente das duas maiores, BB Seguridade e Caixa, a Porto vem criando esses diversos serviços que visa melhorar suas receitas de diversas formas, né? Então essa diversificação nos seus resultados a fez com que ela pudesse ter ali, claro, que ainda a maior parte das suas receitas vem dos seguros dos autos, né? Seguros de carros, 15,6 bilhões foi em 2023, né? Representando em quase 50% das receitas da vertical seguros, né? Mas ela vem ali crescendo os outros braços, né? 3 bi em patrimonial e transporte, 1,5 bilhão de seguros de vida. Olha como a saúde mais odontológico faz uma parte importante, né? 4,6 bilhões de reais de prêmios emitidos, compreendendo a 15% da receita, e isso vem crescendo. E os outros demais serviços que a gente vai ver aqui. Quando a gente olha o Brasil como um todo, eles têm um market share que é até importante, né? Todo lugar que você olha, você vê alguma coisa da Porto Seguros, na verdade. Então a gente vê que na parte de automobilística eles têm 28% de market share e aumentando, residencial 22% e também aumentando. A parte PC empresarial também vem aumentando com 24,6%, consórcios vem galgando aí 12,7% e na fiança locatícia 56% de market share. Ainda tem potenciais de crescimentos onde a Porto Seguro vem trabalhando também, que é a parte financeira, que são os cartões, os consórcios, a parte de saúde e o próprio seguro de vida em si, tá? Muita gente às vezes despreza a Porto Seguro por essas outras duas grandes, Caixa Seguridade e a BB Seguridade, né? Então, trazendo aqui a rentabilidade, quem investiu em Porto Seguro
nos últimos 10 anos, ou seja, de 2014 até 2024, teve uma rentabilidade que surpreendeu. Olha só, a gente tem que a Porto Seguro teve uma rentabilidade nos últimos 10 anos de 270%, enquanto a própria BB Seguridade teve uma rentabilidade de 120%. Aqui a gente olha a rentabilidade via crescimento do valor da cotação, preço da ação, mas também o reaporte dos seus dividendos, que ela vem pagando consecutivamente. A gente pode perceber esse crescimento na sua valorização da empresa como um todo, pelo seu aumento das receitas. Nos últimos 10 anos também ela vem aumentando o número de receitas e com um lucro líquido mais estável, ora um pouquinho mais alto, ora um pouquinho mais baixo. Então isso a faz uma empresa de bastante resiliência, não tendo seus lucros tão ondulatórios. Então, se você hoje paga R$ 34,00 em média numa ação da Porto Seguro, você está levando em média hoje quase 5% em dividend yield. Nos últimos 12 meses teve uma valorização de 34%, né? Bastante interessante, negociando a um preço-lucro de 8,95. Vem distribuindo dividendo também desde 2014, claro que um pouquinho mais ondulatório, e esses últimos anos menos do que já foi, mas sim, ela é considerada uma empresa pagadora de dividendos e resiliente e perene, né? A gente tem que a média dos 5 anos, mesmo pagando um pouquinho nos últimos 12 meses, foi de 6%, então entra em diversas carteiras consideradas carteiras previdenciárias, a gente vê pelo menos ali 6%, mas claro que esse dividend yield é muito impactado pelo preço da cotação que você paga. Hoje, custando R$ 34,00, o dividendo é 4%. Agora, se você paga R$ 30,00, R$ 29,00, aí o seu yield on cost aumenta. O seu dividendo, o porcento do seu dividendo vai aumentar porque você está pagando mais barato nessa empresa. Então, para a gente poder ficar mais afiado na Porto Seguro, depois de entender que ela tem essas verticais, nessas 4 verticais de trabalhos, de níveis de recebimento de receita diferentes, a gente precisa entender como vão esses níveis, como vão essas verticais. Será que a empresa está ganhando dinheiro? Será que a empresa continua lucrativa? O que aconteceu com o lucro que foi menor do que o primeiro trimestre, né? Vamos dar uma analisada aqui, então, no segundo trimestre de 2024 da Porto Seguros, tá? O que a gente pode perceber que é destrinchando esses braços, ou seja, essas verticais, né? A gente tem um crescimento de 3% na linha dos seguros clássicos, né? Da Porto Seguro em si, tá? A gente tem que os braços de saúde cresceu bastante, inclusive supõe-se que até pode gerar um IPO desse braço de saúde aí, né? Cresceu 50%. De um ano para cá, né, analisando o segundo tri de 2023 para o segundo tri de 2024. Depois a gente teve o Porto Bank também crescendo 23% e agora a Porto Serviços ali com esse novo segmento da empresa dando ali 636 milhões de lucro. Então esse crescimento total foi 13% maior do que o que foi o ano passado. Tá? Isso foi bastante impulsionado por conta do o aumento expressivo do número de clientes novos que entraram. Então por isso as receitas aumentaram bastante. A gente pode perceber que dessas receitas, dessas 4 verticais, a gente vê que o seguro automobilístico ele ainda compreende grande parte da carteira. Agora a saúde aumentando, a parte bancária também vem fornecendo ali 23,9% dessas receitas e os serviços também vêm tomando grande parte. Quando a gente destrincha, então, a parte da Porto Seguros em si, né? Então, a gente tem verticais dentro dessas verticais, tá? Então, dentro da Porto Seguro, que cresceu 3% e faturou 5 bi, a gente tem, primeiro, a parte dos seguros em si, né? Que esse 5,1 bi foi um crescimento mais ou menos que equalitário, meio que equilibrado ali, analisando trimestre a trimestre, né? Do segundo tri de 2023 para o segundo tri de 2024. Então, ela teve essa linha dos 5 bilhões mais ou menos ali equalitária, aumentando um pouquinho a sua carteira de clientes novos, né, para 16,25 milhões, né, e teve um lucro quase 20% menor desse braço dos seguros. Tá? Esse resultado ali foi impactado fortemente pelas questões do Rio Grande do Sul, os desastres lá impactaram em 87 milhões de reais. Caso contrário, teria um lucro aí de 461 milhões praticamente. Então, isso impactou um pouquinho essa empresa. Dentro disso, a gente percebe que do braço da Porto Seguros clássica, a gente tem em linha a questão dos seguros altos. O patrimonial cresceu 12% e o seguro de vida cresceu quase 6%. Mas também, a gente observa que cresceu também a sinistralidade.
do número de autos, porque afinal de contas a gente aumenta muito o número de clientes, então as intercorrências podem aumentar também nesse valor, né? A parte do automobilístico em si, que compreende grande parte dessas receitas, foi uma manutenção de resultados, tá? Então a gente observa que ela vem bem em linha com os trimestres passados, apesar de ter adquirido um pouquinho mais de clientes, ela teve o que a gente chama de reajuste de preço, tentando captar clientes que têm um poder aquisitivo um pouco menor. Então ela aumentou a sua carteira, mas mesmo assim ela não aumentou tanto os seus lucros, tá? Da parte patrimonial cresceu 12,6%, beneficiado pelo aumento da atividade econômica, do crescimento natural das coisas da nossa própria economia, tá? O que cresceu mais foi no ramo dos imobiliários, que atingiu 58 milhões em prêmios. No segundo TRI de 2024, já para a vida e previdência, a gente vê que ela teve uma mudança no seu mix através do maior crescimento do produto do ticket médio. Então ela diversificou um pouco a sua carteira de clientes da vida e previdência, oferecendo mais opções sobre essa parte das suas receitas. Com isso ela vem mantendo mais ou menos equilibrada. Então a gente pode perceber que a linha clássica da Porto Seguros, que é o que realmente veio esses 5,2 bi em linha, todos os outros negócios que estão dentro da Porto Seguro, ou seja, o auto, o patrimonial, vida e previdência, eles foram um crescimento, na verdade um crescimento não, eles manteram de certa forma retilíneo ali os seus lucros completamente, quase que iguais, né, aos outros trimestres. Já a parte da Porto Saúde, que é a segunda vertical, a gente tem um crescimento muito grande, de 50% em comparação com o segundo trimestre, né? Esse crescimento foi beneficiado aí pelo número de beneficiários do Seguro Saúde e também pelo aumento dos prêmios e das receitas, né? 1,5 bilhão foi o que relatou o segundo trimestre de 2024, um crescimento de 11% tri a tri, e esse crescimento absurdo aí de 1,6 bilhões comparado ao ano passado. Mas, de certa forma, ainda temos um lucro discreto, né? Para 1,6 bi, 72 milhões é um lucro, de certa forma, pequeno, né, pessoal? Se a gente vê esses números comparados, tá? A parte bancária vem crescendo também de uma forma bem interessante. Se a gente dá uma olhada nos números aqui, 23,5% foi o crescimento. Então ela cresceu em todas as suas linhas dentro da parte bancária, né? Soluções financeiras para alocação e garantias, serviços de consórcio, cartão, empréstimos e financiamentos, vem mantendo uma sinistralidade controlada, né? Com isso ela vem receitando ali 1,4 bi com um lucro de 155 milhões, um lucro um pouquinho maior, com uma eficiência melhor do que a parte de saúde ainda, que é uma parte que está em crescimento constante. E por fim a gente tem o Porto Serviços, que vem ali oferecendo 125 milhões, uma parte pequenininha ali dos seus lucros, mas ajuda a compor, né, essas receitas com esses diversos serviços que ela vem prestando para a gente na parte de seguros. Então, depois que ela capta todos esses prêmios, né, depois que ela vende todos esses seguros e serviços, ela precisa fazer alguma coisa com esse dinheiro. Parte desse dinheiro é reinvestido em títulos de renda fixa. Então, quando a empresa investe em títulos de renda fixa no passado e agora nós tivemos um IPCA mais com valor superior, ela sofre marcação ao mercado. Então, ela sofrendo essa marcação ao mercado, a rentabilidade cai de forma temporária, equivalente a 69,3% de rentabilidade perante ao CDI. Então, ela tinha pego ali um prêmio de IPCA, por exemplo, eu estou chutando valores, tá? IPCA mais 4, na época que estava num valor atrativo, mas hoje está IPCA mais 6, o nosso tesouro. Com isso, ela sofre essa marcação ao mercado, a rentabilidade cai, mas de certa forma é uma empresa que ela vem lucrando com esses dois serviços. Ela capta de clientes e ela pega esse dinheiro e reaplica e tem os lucros, tá? Mesmo com todo esse crescimento nessas verticais, assim, a gente tem esses crescimentos nas suas receitas, crescimento de 50%, crescimento de 30%, o lucro foi 13% menor esse trimestre, 13%, 584 milhões de reais, apesar de ter receitado quase 10 bilhões, o lucro foi apenas de 554 milhões. Então, isso me deixa um pouco, não temeroso, mas resiliente em ter outras opções, talvez, no mercado, né? Apesar de ser uma empresa incrível, uma empresa bastante interessante, né? As margens não são tão interessantes assim, tá? Então, esse lucro um pouco menor ali faz alguns investidores ficarem mais temerosos. Mas, o que torna esse lucro bem pequeno, pessoal? Vamos dar uma destrinchada aqui na DRE
para a gente entender melhor como que funciona, né? Olha só, a gente tem que no segundo tri de 2024 uma empresa que faturou 9 bilhões de reais, 13% a mais do que o ano passado, só que as despesas aumentaram quase 13%. Então ela aumentou suas receitas, mas também aumentou suas despesas, né? A despesa antes era 7 bilhões, agora foi para 8 bilhões. Então, mesmo que ela tenha aumentado as suas receitas, aumentou muito as suas despesas. No fim das contas, fica meio que elas por elas ali. Então, por isso que ela vem em linha com esses lucros, né? Com esses crescimentos aí mais devagar por parte do lucro, não por parte das suas receitas. O que impactou fortemente essa questão também é o seu imposto de renda, que aumentou 30%, né, frente a 222 milhões do ano passado, agora esse ano pagou 291. Com isso, ela consegue um lucro ali apenas de 583 milhões de reais. Então, uma empresa que tem uma receita absurda de quase 10 bilhões de reais, mas ela tem uma despesa muito grande, depois ela tem um pagamento de impostos também, que é muito grande, e isso faz o lucro ficar discreto. Então, antes foi 676 de lucro líquido, agora foi para 583. Né? Então, ela tem esse pequeno detalhe. Assim. Outra coisa que impacta também de forma negativa, digamos assim, em comparação com as outras seguradoras, BB Seguridade Caixa, é que ela tem um payout mais baixo, né? 43% de payout, enquanto as outras têm quase 100%, né? 90%, 80%. Então, isso também, como pagadora de dividendos clássica, talvez as outras opções, pelo preço que está custando hoje a Porto Seguros, fica meio que, não sei dizer, né? Não é recomendação de investimento, mas eu acho um pouquinho caro, tá? Ela está negociando um preço-lucro em janeiro, né? 7,6. A gente vai ver esse valor mais atualizado aí. De qualquer forma, os analistas estão recomendando compra de Porto Seguro, hoje custando R$ 34,11. A gente observa que nos últimos 12 meses um crescimento de 27% no valor da cotação, por conta dos seus resultados muito bons, desse braço de seguros aumentando vertiginosamente, dessa parte de saúde, né? Ela está ali trabalhando em alguns bairros com pequenas unidades de saúde locais, então ela vem segmentando muito esse braço para pegar um market share maior. Se a gente joga na comparação, então, BB Seguridade, Caixa Seguridade, Porto Seguro e a IRB, que são seguradoras, a gente vê que em termos de atratividade para preço-lucro, a BB Seguridade está negociando mais barato, né? Caixa Seguridade está bastante esticada, né? 13,23 preço-lucro, ou seja, está um pouquinho mais caro. E a que está mais próxima à BB Seguridade é a Porto Seguro, com 8,95. E a IRB também está bastante cara ali, com seu PL de 10, por conta dos seus prejuízos constantes, né? No passado, tá? Em termos de dividend yield, aqui, pelo gráfico, a gente tem que a Caixa de Seguridade ganha com 8,8% e depois fica mais para trás ali a Porto. Então ela paga dividendo sim, mas é um dividendo um pouco mais comedido, né? A gente vê que são empresas que têm um ROI interessante, né? Só que assim, quando a gente vê em termos de carteiras de investimentos, se você não tem nenhuma seguradora, não sei se é interessante você utiliza a Porto Seguro, talvez, mas saiba que ela é uma empresa que vai crescer, tá? Empresa de crescimento, ela tem ali as suas partes de crescimento de receitas, de rentabilidade, mas os dividendos vão ficar menores quando você compara entre as outras. Mas tem muita gente que gosta da Porto Seguro, que é uma empresa que sai fora um pouquinho do braço do governo, né? A gente tem BB Seguridade e Caixa Seguridade, que pode ser que tenha influências governamentais futuras, elas são mais sensíveis a isso. Já a Porto Seguro ela é uma empresa mais particular, digamos assim. Então tem investidor que prefere receber um pouco menos de yield, mas de uma empresa que não vai ter essas chances de ter esses problemas, tá? Mas assim, em termos dessas decisões, isso aí já é com você. Você tem que analisar, como eu sempre digo, na sua carteira como um todo, né? A carteira do canal, hoje a gente tem Caixa Seguridade, tá? Entraria Porto, se o preço vigente, o valor da cotação, tivesse mais atrativo. Por esses preços, a gente tem oportunidades talvez mais interessantes de fazer uma análise, de fazer um estudo, ver como que está a sua carteira.
Então a gente aqui conversou sobre a Porto, sobre como ela ganha dinheiro, sobre aquelas verticais que ela tem diferentes, sobre seu crescimento de receitas, sobre em termos de rentabilidade que ela venceu a BB Seguridade, mas a BB Seguridade está um pouquinho mais barato. Então fica nessa dualidade aí, você vai brigar com o seu próprio ego e decidir por si, tá, pessoal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like pra mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho, porque eu faço vídeo, você já vai receber. Todo dia tem vídeo novo e cada dia é um tema diferente aqui. Você vai aprender tudo sobre a área de renda variável, um pouquinho de renda fixa também, tá, pessoal? Aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.